Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a grande alegria de entrevistar uma pessoa especial e que contribui muito com a caminhada dos pobres, das comunidades eclesiais de base, da igreja no Brasil e no mundo. Trata-se de Frei Carlos Mestres. Frei Carlos Mestres, bem-vindo aqui no programa Palavra Ética. Obrigado, Gilvander. Sinta-se em casa, tá? Obrigado. Frei Carlos Mestres é frade carmelita. No último dia 20 de outubro de 2011 completou 80 anos, dos quais mais de 60 anos no Brasil. Ele nasceu na Holanda, né? Inclusive durante esses 60 anos já viveu aqui na Igreja do Carmo, aqui pertinho da TV Comunitária, no Carmo Sion, mais de 10 anos, na década de 70, e já escreveu um número tal de livros que eles que nunca pensou em contar quantos, nem sabe quantos, mas eu tomo a liberdade de apresentar alguns aqui, né? Flor sem defesa, uma explicação da Bíblia a partir do povo, de Frei Carlos Mestres. Com Jesus na contramão, de Frei Carlos Mestres. O profeta Elias, homem de Deus, homem do povo. Ou o avesso é o lado certo. Círculos bíblicos sobre o Evangelho de Lucas. Deus, onde estás? Curso de Bíblia de Carlos Mestres. Profeta Elias, boca de Deus. Jeremias. O profeta Jeremias, melhor dizendo, né? O profeta Jeremias, boca de Deus, boca do povo, né? O Apocalipse de São João, a teimosia da fé dos pequenos, de Carlos Mestres e Francisco Rufino. Frei Carlos, antes, são dezenas de livros, centenas, se não milhares de artigos, né? Publicados, editados em várias línguas. Frei Carlos Mestres, mas antes da gente falar um pouquinho da Bíblia, né, conta um pouquinho da sua história. Por que que você veio para o Brasil e o que você destacaria nesses mais de 60 anos vivendo em solo brasileiro? Eu vou falando, Gilvander, depois você me interrompe se for necessário, viu? Eu nasci no sul da Holanda, fui seminarista depois da guerra, que peguei a guerra ainda em casa, os 5 anos de guerra. A Segunda Grande Guerra, né? Sim. E depois vim para o Brasil com 8 rapazes. Viemos para nos preparar aqui, quando a gente fosse ordenado, já saberia a língua, conhece um pouco mais a cultura. Então eu vim para cá em 49, estudei em Itu, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, me mandaram para Roma. Fez filosofia, teologia? Sim, e o noviciado, fiquei frade carmelita, e então a teologia eu completei em Roma, e lá me mandaram estudar a Bíblia. Eu gostei demais da ordem que deram, que até hoje não estou arrependido. E aí fez mestrado e doutorado em estudos da Bíblia? Não, eu estudei, mestrado não bem, eu estudei em Jerusalém, lá na escola bíblica, e lá fiz o grau de lá, depois voltei para Roma, aí eu fiz o doutorado em teologia bíblica sobre Apocalipse, o livro que você tem aí na mão. E aí, Frei Carlos, quando você voltou para o Brasil, parece que um dos primeiros livros foi esse, 6 Dias nos Porões da Humanidade, que está aqui na segunda... Nós temos um confrade, Frei Domingos Fragoso, o irmão dele era bispo de Crateús. E então eu, por causa do irmão dele, eu fui para Crateús, no Ceará, e lá andei muitas vezes. Então eu tive que fazer uma vez uma visita pastoral junto com uma porção de pessoas e tomei nota das coisas e a história lá, 6 dias nos porões da humanidade, no meio dos pobres lá. Para mim foi a pós-graduação, viu? A pós-graduação. Foi lá, sim. E 6 dias é uma metáfora dos 6 meses que esteve lá no meio do povo. E também 6 dias é uma semana, 6 meses, metade de um ano, e 6 dias da criação. No 7º dia Deus descansou. Tá. Então, para se interpretar bem a Bíblia, você estudou na academia e também estudou no meio dos pobres? Sim, porque biblista é intérprete. E um intérprete tem que conhecer 2 línguas. A língua da Bíblia e a língua do povo. Que se você conhece só a língua da Bíblia e o estudo da Bíblia e não sabe
como é que fala a pessoa com quem você fala, você é intérprete pela metade. Então eu sempre me preocupei de conhecer bem a cultura, a situação, as palavras, o jeito de falar. E também penso muito no meu pai. Meu pai era mineiro, trabalhava nas minas. Eu pensava... Mineiro não de Minas Gerais, mineiro das Minas da Holanda. Eu sou filho de mineiro, viu? Nascido na Holanda, porque meu pai trabalhava nas minas. Então esta preocupação de falar de tal maneira que o povo que não estudou muito também possa entender que a Bíblia foi escrita em primeiro lugar a partir desse povo e para esse povo. Frei Carlos, em aliás, várias vezes nos textos, o senhor diz que Deus escreveu 2 livros. Sim. Um é a Bíblia e o outro. Como é que é essa história? O primeiro livro não é a Bíblia. O primeiro livro é a vida. Não diz lá que Deus criou, gritou o sol e o sol começa a existir. Deus fala e as coisas começam a existir. Sabe que ele falou uma palavra assim, Gilvandre, e você existe graças à palavra. Você é uma palavra ambulante de Deus e o meu xará Carlos também. E eu também. Todos somos. Só que, como diz Santo Agostinho, este primeiro livro de Deus, Deus quer falar conosco através da vida, dos fatos, de tudo que acontece, do sol, da lua, tudo que acontece na vida. E Santo Agostinho diz, por causa da nossa mania de pensar que somos donos de tudo, atrapalhamos as letras do primeiro livro. E aí não entendemos mais a vida. E aí o Espírito Santo, que já escreveu um livro, já tinha prática, escreve o segundo livro, que é a Bíblia. Não para ocupar o lugar da vida, mas para nos ajudar a entender a vida. Frei Carlos, tem muita gente que diz, tantas pessoas de dentro da Igreja Católica ou de dentro de outras igrejas, que diz mais ou menos o seguinte: a Bíblia não precisa ser interpretada, basta ler e colocá-la em prática. É assim ou não? Como é que é isso? Então, se eu nasci na Holanda, se eu agora começo a falar holandês para você, você entende? Não. Então, alguém tem que explicar. E se eu uso expressões, por exemplo, eu falo para alguém assim, em português, para um francês eu digo, vá tomar banho, ele vai entender? Vai não. Porque ele vai responder, eu já tomei banho. Mas quando nós dizemos vá tomar banho, queremos dizer, tem que interpretar, senão a pessoa sai. E assim na Bíblia, por exemplo, aquela frase que tem no Antigo Testamento, não pode comer carne de porco. A frase está lá, preto sobre branco. Então teve uma comunidade, eu gostei demais da interpretação, lá no Espírito Santo, lugar chamado... Agora, a comunidade eclesial de base? Sim, uma comunidadezinha descendente de quilombos, lá no Espírito Santo. Eles leram o texto, estava escrito, não pode comer carne de porco. Eles discutiram juntos e sabe qual a conclusão que tiraram? Esta frase, onde Deus diz, você não pode comer carne de porco, Deus diz a nós, você deve comer carne de porco. Por quê? Aí você me pergunta por quê. Então eu achei muito interessante o raciocínio desse povo simples, que tem bom senso. Disseram assim, lendo a Bíblia, você percebe que do começo ao fim, a grande preocupação de Deus é com a vida humana. Até Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida em abundância. E aí disseram assim, eles estavam no Egito, sai do Egito para o deserto, leva tudo junto, os animais, os carros e os porcos também. E você sabe, se você mata um porco no deserto, no calor do sol, não tem geladeira, não tem nada, 2 dias depois a carne está estragada, carne de porco. Então foi acontecendo assim, eles explicando, foi acontecendo que matavam um porco, 2 dias depois comiam a carne, dava doença. Aí estragava a vida e disseram, Deus proíbe a nós de comer carne de porco porque estraga a nossa vida. Conclusão correta. Correto. E aí eles vão, mas nós... Era mais uma medida de higiene sanitária, sim, né? como todos nós temos, com tanta coisa que o povo ensina desde pequeno para a gente tomar cuidado, evitar contágio, tudo isso. Isso está por dentro da preocupação com a vida. Aí eles disseram, mas nós aqui, onde nós, em Linhares, a cidade era Linhares. Linhares, no Espírito Santo. Espírito Santo. Aí disseram, nós aqui temos água, temos geladeira e sal. E a única carne que nós temos é esses porquinhos que estão no terreiro nosso. Boi não tem. Boi não tem nada, que a gente é pobre. E se a gente não dá carne para os filhos, estraga a saúde. Então, para nós quer dizer, Deus manda a gente comer carne de porco. Eu achei muito interessante esta maneira de interpretar. Eles veem as palavras
e olha por trás da palavra, o significado do que está nas palavras, e por isso a necessidade para saber o que eles querem dizer, você tem que olhar o que ele quis dizer com isso. Como Jesus também explica para os judeus da época dele do maná. E eles dizem, mas deram o maná para Jesus, explica o maná para dizer que por trás do maná está outro maná que é o próprio Jesus, entende? O próprio Jesus ajudou o povo a olhar por trás da palavra, descobrir o sentido exato que as coisas têm para nós. Frei Carlos, então, tem gente que diz assim, a Bíblia nos une, o que nos divide e separa muitas vezes é a interpretação. Sim. Quais, assim, se eu pudesse dar umas dicas, quais as principais chaves que destranca a Bíblia para que a interpretação realmente, para que a Bíblia possa ser de fato um farol ou um retrovisor para iluminar a caminhada do povo? Então, aí eu digo assim, a experiência minha diz o seguinte, quando duas pessoas, você lê a Bíblia, lê um trechinho, eu estou com você, e eu leio o mesmo trechinho, e você diz, eu entendi isso. Aí você lê, mas eu entendi assim, enxergo isso. Então eu escuto a sua interpretação, você escuta a minha, eu aprendo de você e você aprende de mim. Então quando 3, 4, numa comunidade, num círculo bíblico, o povo lê, não é para brigar, é para eu escutar de você como é que você vive, como é que você... Uma vez num pequeno grupo tinha 2 senhoras, então leram um texto bíblico e uma senhora disse a pergunta, e você, o que você entende? E ela respondeu assim, eu sou muito pobre, sei muito pouco, eu fico só escutando para aprender. E aí uma outra senhora disse para ela assim, Dona Evelina, não diga que não sabe nada, a senhora tem o Espírito Santo, diga o que a senhora sentiu, diz para nós dizemos assim, um vai aprendendo do outro. Então, ler em comunidade, participando, não brigando, nos completando e invocando a luz do Espírito Santo. E quando uma comunidade, 3 pessoas se unem, uma aprende do outro. Quando 3 comunidades se unem, uma comunidade aprende da outra. Então, esses encontros de comunidade, esses encontros intereclesiais, isso é muito importante. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Os 2 que estavam no caminho de Emaús viram Jesus. Se levantaram, foram para Jerusalém e lá disseram, nós também vimos. Então partilharam, no fundo, partilhar a experiência da ressurreição. E aí acontece o que diz o Evangelho de ontem. Diz assim, eu vou embora, Jesus diz, mas eu vou mandar o Espírito Santo e ele ajuda a vocês a entender toda a plenitude da verdade. Então este eu acho que é a chave principal. Oração, rezar, invocar. Segundo, escutar um do outro, ler em comunidade e olhar bem o que está escrito. E conectado com a realidade, com a vida com a realidade, não só de hoje, também, por exemplo, quero um exemplo muito simples. Lembra quando uma senhora lavou os pés de Jesus? E depois e despejou um perfume na cabeça de Jesus, que custava 300 denários, lembra? Sim. Sabe quanto que é? Salário de 1 ano. E aí alguns disseram assim, podia ter vendido esse perfume e dar o dinheiro para os pobres. Aí Jesus diz assim, pobres sempre tereis, mas a mim não. Então alguém interpretou assim, está vendo? Jesus diz, pobres sempre tereis. Por que nós nos preocupamos com os pobres? Nem Jesus não se preocupa. Aí é falta de estudo. Aí também tem que ver bem o que está escrito. Por exemplo, eu digo para você uma frase, e digo só a metade, porque você conhece outra metade. Eu digo, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu preciso dizer tudo? Não. No tempo de Jesus, quando alguém citava a Bíblia, a frase da lei, bastava dizer a metade. E outro já entendia a outra metade. Pobres sempre tereis. Capítulo 15 de Deuteronômio. Sabe como é que continua? E você tira o dinheiro do seu bolso e dá para os pobres. E não faça caridade com o dinheiro da pobre moça. Entende? É o recado que Jesus dá. Então, uma frase dessa tem que ser interpretada, senão leva para uma interpretação que Jesus não queria dizer. Entende? Ok, Frei, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Frei Carlos Mestres, que é frade carmelita, biblista do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já
para continuar essa prosa boa com Frei Carlos Mestres aqui. Fique aí e voltaremos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Lembrando também que a programação aqui da TV Comunitária de Belo Horizonte está acessível via internet, no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de estar aqui entrevistando Frei Carlos Mestres, frade carmelita, biblista do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e que já publicou dezenas e dezenas de livros, centenas, milhares de artigos, já está no Brasil há mais de 60 anos, tem um pouquinho mais de 80 anos de vida, né? Por exemplo, alguns dos livros, um do Frei Carlos aqui, né? O livro, né? Por Trás das Palavras, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança? Ajuda a entender o livro do Gênesis. Jesus Formador, Bebendo na Fonte, de Frei Carlos Mestres. A Missão do Povo que Sofre, de Frei Carlos Mestres. Tu és meu servo. Como os carmelitas leem a Bíblia. Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia o Evangelho. Palavra de Deus na história dos homens, né? Lembrando que os livros do Frei Carlos Mestres estão aí acessíveis, podem ser encontrados nas livrarias católicas, né? A Paulos, As Vozes, Paulinas, Loyola, né? Ou também muitos dos seus artigos pela internet, através do endereço do CEBI, cebi.org.br. Frei Carlos Mestres. Por exemplo, aqui esse Apocalipse São João, a teimosia da fé. Uma vez o senhor me disse que parece que a primeira vez que o senhor escreveu sobre Apocalipse, você escreveu 2 páginas, depois pulou para 20 páginas, depois a tese de mestrado parece que foi umas 120 páginas, e agora você com o Francisco Orofino escreveram esse comentário aqui ao livro do Apocalipse, que tem mais de 300 páginas. E o livro do Apocalipse, sempre eu recordo, quando eu era pequenininho, me falava, como é que vai ser o fim do mundo? Comecei a ler, mas sentia um medo danado. E muita gente reclama que é difícil de entender. Como entender? Quais as principais chaves para destrancar, para que a gente tenha uma boa compreensão do livro do Apocalipse, para que o Apocalipse possa ser um farol a iluminar a vida do povo? Uma semente é pequena, e quando você planta, cresce e vira árvore. Você disse que comecei com 2 páginas, então foi durante muitos anos. Então o Apocalipse, no fundo, é profecia, em época de império, quando a perseguição... Agora, profecia não é negócio de futurismo, não? A lá Nostradamus? Não é profecia. Profecia significa falar em nome de Deus, para animar
um povo desanimado e para denunciar o que está errado. Profecia é isso. E hoje tem muito profeta, um grande Dom Helder, tantos outros, Dorothy, tanta gente que já foi morto e profetizou. Então, a Apocalipse é em época de perseguição, quando você olha o horizonte, parece que não tem horizonte, humanamente falando, parece que está tudo errado, e então, no fundo, eles querem dizer, a história não escapou da mão de Deus, Deus tem o volante na mão, nós não estamos perdidos, e então o Apocalipse fala para o povo pobre, o mais oprimido, para ter esperança. Tem esse livrinho que está aí, a esperança de um povo que luta. Esse, no fundo, é a mensagem do Apocalipse, esperança de um povo que luta. Sabe qual é o livro da Bíblia em que mais se canta depois dos Salmos? O Apocalipse? Os Salmos têm 150 capítulos, são 150 cânticos. O Apocalipse se canta praticamente do começo ao fim. Quem canta está com medo. Quem canta, seus males espanta, não é verdade? Exato. O Apocalipse do começo ao fim é uma grande celebração em que o povo tenta explicar para os outros através de imagens que não precisa se preocupar. Sabe qual a primeira palavra que Jesus pronuncia no Apocalipse? Não tenha medo. Não, você sabe de cor. Não tenha medo. Diz assim, João fica com medo. Jesus coloca a mão em João e logo no capítulo 1, versículo 9 em diante, não tenha medo. Eu sou o vivente. Quer dizer, não é só vivo, vivente, aquele que domina a vida, venceu a morte e por isso não precisa ter medo nem da morte. Eu sou vivo. E aí todo o livro é para animar o povo. E então aí uma pequena chave só para entender estas imagens todas. Eu posso concluir, Frei Carlos, então, assim, que uma das chaves do Apocalipse é assim, se eu leio o Apocalipse e a interpretação que eu faço, se ela me causa medo, essa interpretação é questionável. Aí pode tirar a cavala da chuva, está errado. Interpretação errada. O objetivo do Apocalipse é espantar o medo. Gerar coragem. Gerar coragem, infundir esperança e acreditar. Por exemplo, o Apocalipse tem uma grande celebração da derrota do Império Romano feita 200 anos antes. Ele já vai ser derrotado. Esse império que nos persegue. Capítulo 18 e metade do capítulo 19. Então, quando se vê a coragem destas comunidades, a gente hoje também se anima. Em vez de medo, vai ter coragem. E as imagens que pareciam, quando o Apocalipse cai na mão dos grandes, para meter medo nos pequenos, aí você usa um livro contra o seu objetivo. Frei, e as passagens apocalípticas que, assim, à primeira vista geram medo, né? Sim. Estrelas caindo, sol, fogo, dragão cuspindo fogo. Como retirar o medo disso? Como é que se entende esses símbolos? Quando você Por exemplo, no capítulo 12, né, tem lá o conflito lá entre a mãe, sofredores de parto, e o dragão querendo foi comer bom a criança. Aí tem uma imagem muito simples. Em capítulo 12 começa uma nova parte do Apocalipse. Vi 2 sinais no céu. Uma mulher gritando em dores de parto e na frente dela um dragão. Pronto estava para dar à luz um menino. Então está o dragão assim, humanamente falando, quem vai ganhar? O dragão. O dragão. E aí Apocalipse diz, e esta luta, a mulher e o dragão, vem do capítulo Gênesis. Haverá inimizade entre você, a mulher, e a serpente. Entre a tua descendência, da mulher, e a descendência da serpente. A descendência da mulher está nascendo, é Jesus. A descendência da serpente já nasceu, é o dragão. E quem ganha? Humanamente falando, é o dragão. Não, Deus intervém e o menino nasce, vai para o céu, toma lugar ao lado de Deus Pai, pega o volante da história na mão e lá embaixo todo mundo canta. E aí começa uma grande cantoria. Já ganhamos. A perseguição aqui embaixo é porque o dragão lá embaixo perdeu, está querendo perseguir a nós, mas é sinal de que já perdeu lá em cima. Então a própria perseguição é sinal da derrota do poder do mal. É bem feito. Ok, Frei Carlos, tem um dos livrinhos do senhor, esse aqui, ó, A Missão do Povo que Sofre, de Frei Carlos Mestre, A Missão do Povo que Sofre. O padre Alfredinho, Alfred Kunz, né, aquele que viveu 5 anos de campo de concentração na Segunda Grande Guerra, depois tornou padre operário e viveu mais de 30 anos
no sertão do Ceará. Ele disse várias vezes que, falou, ó, esse livrinho do Frei Carlos Mestres, A Missão do Povo que Sofre, é o melhor livro que o Frei Carlos Mestres já escreveu e nunca mais ele vai escrever um melhor do que esse. O que está nesse livrinho aqui que é importante? Aliás, Frei, é um livrinho que eu gosto muito de sugerir. Quando as pessoas estão sendo muito pisadas, injustiçadas, assim, sob um sofrimento muito intenso, normalmente eu sugiro assim, leia o livrinho do Frei Carlos Mestres, A Missão do Povo que Sofre. Então, eu estava com esse Alfredo Kunz, ele 2 dias antes, ele tinha levantado 2 baldes de água, levantou assim e abaixou demais, já era velho, deu um trinco lá na coluna e deu uma dor no corpo dele, é como dor de dente espalhado pelo corpo todo, não que se aguentava mais. Aí eu visitei a ele, ele disse para mim assim, esta dor que eu sinto não é dor de opressão, não é de opressor, é dor que eu tenho, e assim é a dor do povo. Sofre e não sabe por que sofre. Será que esta dor tem significado? Procure uma resposta na Bíblia, ele disse, e fui procurar. O resultado é o livrinho. Sabe? Então ajuda a entender o sofrimento do inocente. É para dizer assim, tem tanta coisa que a gente sofre na vida, e muitas vezes o povo diz assim, eu não sei por que Deus me está castigando tanto para eu sofrer desse jeito. Não fala? Sim. Acho que até sua mãe de vez em quando fala isso. Sim. E para dizer, tira isso da cabeça. O sofrimento tem um significado, não é castigo. Tem um elemento libertador. E isto depois é elaborado, colocado em 4 cânticos do servo sofredor no Antigo Testamento. E isto inspirou o próprio Alfredinho, não criou a confraria do servo sofredor, que existe até hoje no Brasil inteiro, em vários outros países, para perceber que o sofrimento não é castigo de Deus. O sofrimento tem uma força libertadora. E o pobre que vive isto, Jesus se identificou com esse servo. E Jesus é o que melhor explica o significado da missão do povo que sofre. Frei Carlos, nós temos apenas 1 minuto, mas pouco. Agora próximo será mês da Bíblia, em setembro, e o assunto será sobre o Evangelho de Marcos. Uma dicasinha de como a gente entender a beleza do Evangelho de Marcos. Então, Marcos Marcos, no fundo, tem que dizer assim, ele não escreve um livro, ele escreve uma carta, entende? Quando você escreve um livro, você não sabe quem vai ler. Marcos escreve para comunidades concretas que estão sofrendo e vai lembrar as coisas de Jesus para animar as comunidades. Tinham muitos problemas e, sobretudo, o grande problema ou o grande desafio, como ser discípulo de Jesus. E então, do começo ao fim, isto está presente. E tudo que ele escreve, quase que está pensando sempre nas comunidades perseguidas do Império Romano, comunidades pequenas, talvez menores do que as nossas, 3, 4 famílias. E elas é que têm que ser animadas, e Marcos escreve para ele. Marcos é muito bonito. Ok. Frei Carlos Mestres, de coração, obrigadão por essa entrevista. Nosso tempo, nós vamos ter que trazer você aqui de novo para continuar contando umas historinhas e ajudando a gente a entender melhor a palavra de Deus, né? E a vida. Nós entrevistamos então hoje aqui no Palavra Ética Frei Carlos Mestres, que é frade carmelita, biblista do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Lembrando que a programação da TV comunitária está também acessível via internet, né, no tvcbh.com.br, tvcbh.com.br, e também, depois de passar aqui, essas entrevistas do Palavra Ética vão para o YouTube e para o blog palavraetica.blogspot.com, palavraetica.blogspot.com. Obrigadão de coração a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.